que você viu de bom e o que você não gostou tanto naquela vitória sobre o Novo Horizontino, que valeu, enfim, a vaga semifinal. O São Paulo não passava dessa fase há 2 anos. Boa tarde, Arnaldo, Renan, galera do chat aí. Confesso que eu estava ansioso e um pouco apreensivo, achando que ele não viria com os 3 zagueiros, tá? Eu estava meio toda hora perguntando para a Pri Senhorões lá, Pri, e aí, saiu a escalação? E aí, saiu? Ela, calma, moça. Eu estava meio com o pé atrás, achando que o Zuba ia voltar o quarteto, mas não fez, e acho que fez bem até. Escolheu pelo Enzo também ali, pela ala esquerda também, que eu acho que foi uma decisão acertada. O Enzo fisicamente estava melhor, mais acostumado com o time, com o elenco, melhor fisicamente. Acho que todas as escolhas dele pro jogo foram válidas. Acho que o São Paulo... eu vi muita gente falando que o São Paulo joga mal, mas eu acho que a estratégia do Novo Horizontino funciona muito bem. Por muitas vezes o Eduardo Batista deixava o Caleri no mano e não deixava o São Paulo jogar, e funcionou. Acho que o 3-5-2 é muito consistente, a gente sofre pouco, mas ele tem as suas... como que eu posso dizer? O 3-5-2 te leva por caminhos diferentes. Contra o São Bernardo, o jogo foi mais central. Contra o Novo Horizontino, o jogo seria pelos lados. E é aí que eu acho que o nosso 3-5-2 é um... Não posso falar defeito, mas é uma coisa que os outros 3-5-2 nossos do São Paulo tinha, que esse não tem, que são os alas bem agudos, os alas que conseguem quebrar linhas consistentes. Cedric e Enzo não fizeram uma partida ruim, mas quando eles estavam em posse de bola, eles jogavam muito para trás. O Enzo até perde um pouco mais de bola do que o Cedric não perde tanto a bola, mas ele jogou muito para trás, muito. Aquele recurso, aquele corte tipo meio, aquele recurso no 1 contra 1 faltou para nós, e essa ia ser a diferença da partida. Se a gente tivesse os alas um pouco mais apoiadores, alas que quebrassem linhas, eu acho que facilitaria um pouco a vida de Oscar e Lucas, e não fizeram. A gente sofre o primeiro tempo, muda a postura no segundo, vai melhor, e aí numa roubada de bola do Enzo, que eu não acredito que foi falta, eu não vi falta naquele lance, o Oscar faz um passe sensacional, e é a hora que nossos 3 principais jogadores funcionam. O Caleri, ele faz, ao meu ver, uma partida de extrema importância para o time, sofreu muito, apanhou muito, mas eu ali atrás do gol do Novo Horizontino, aos 17 do primeiro tempo, o zagueirão que estava com ele já estava morto, estava bufando de tanto que eles gladiaram ali o primeiro tempo. E, cara, o 3-5-2 é isso. Quando eu e o Renan, a gente pedia alternâncias ano passado, eu acho que a galera falava, mas vocês acham que vai ser o City? Eu falei, não, eu não quero que o São Paulo vire o City, eu só quero que o São Paulo jogue de um jeito que não sofra. Pode ter não jogado bem, mas não sofreu. E quando teve uma oportunidade com nossos 3 principais jogadores, matou o jogo. E soube jogar depois. Esse que é o mais importante. Acho que o Zubeldia faz a leitura correta das substituições também. Inclusive, fica o elogio ao Zubeldia, leitura do jogo, do início do jogo, leitura na escalação e leitura nas substituições. Acho que ele não sucumbe à pressão do estádio, né? Eu estava vendo até sua live, Arnaldo, pós-jogo, com o Tirone, pessoas perguntaram se vaiaram o Zubeldia, né? Não vaiaram, não vi momento nenhum vaiarem ele, e só pediram o Luciano. E ele mantém a estratégia, mantém a postura. Eu até ia sugerir substituição do Luciano e o Wendel minutos antes do gol, mas aí sai o gol e aí muda o jogo de aspecto, não é mais jogo para os dois. E aí ele substitui Caleri por André, faz as substituições que teriam que ter sido feitas para manter o São Paulo consistente. Fez, melhorou ainda na parte final, a gente quase faz o segundo. Cara, o São Paulo é isso. São Paulo, esse novo São Paulo do 3-5-2 é muito consistente, muito forte. E eu acho que o São Paulo faz o jogo contra de todos os matas. Eu acho que o São Paulo pegou o pior jogo, né? O mais difícil. O Novo Horizontino joga muito bem. E eu acho que o São Paulo se portou bem. Pode não ter criado tantas chances, mas se porta muito bem, vence, e agora é o Palmeiras na segunda-feira. Perfeito. É curioso aqui, o trio aqui gosta do sistema 3-5-2. Cada um tem a sua história. O Renan foi volante, o Wilson foi ala, eu fui nada.
Mas eu gosto muito desse sistema. E é uma coisa curiosa, né, Renan? O São Paulino está acostumado com esse sistema. O torcedor do São Paulo. E é uma coisa que não causa estranhamento no torcedor. Tem muito torcedor de outros times que tem até um certo preconceito contra esse sistema. É muito zagueiro, é muito defensor. O torcedor do São Paulo definitivamente não tem. Então eu queria que você também, Renan, desse um plá sobre São Paulo e Novo Horizontino. O que você gostou, o que você não gostou tanto da vitória do São Paulo que classificou o time para a semifinal? Boa tarde, Arnaldo. Boa tarde, Ilcinho. Boa tarde, a galera. Primeiramente, que ele achou o equilíbrio do time. Essa formação com 3 zagueiros deixa o time equilibrado. As 3 vezes que jogou assim no ano, não sofreu. Sofreu um gol de um pênalti inexistente, na minha opinião, contra o São Bernardo. Portanto, não sofreu, não teve desgaste, o sistema defensivo não ficou sobrecarregado, né? Isso é um ponto. Então, definitivamente, ele achou. Diferente do Ilcinho, eu não esperava e não achava que ele pudesse não entrar com 3 zagueiros nesse jogo, de forma nenhuma. Ele, inclusive, na entrevista coletiva e pré-jogo contra o São Bernardo, ele assumiu, né? Meio que assumiu que ele errou em alguns momentos, decisões, enfim. Então, sinceramente, eu não esperava que ele não entrasse com os 3 zagueiros. Definitivamente, ele achou aquela formação, aquela equipe que deixa o time mais equilibrado. E se um dos 4 não estão dentro do campo, é culpa deles mesmo, Arnaldo. Eles não tiveram a capacidade de entregar um pouco mais, dar um equilíbrio, uma consistência defensiva para o time para se manter em campo. E sendo assim, sempre vai ter que rodar. No caso desse jogo foi o Luciano. Da parte ofensiva, eu achei que faltou muito para o São Paulo, muita intensidade, muita movimentação, muita quebra de linha. Quando a gente joga com 3 zagueiros, nesse jogo específico, eu optaria pelo Wendel, porque seria até natural que o São Paulo tivesse mais a bola, que tivesse a obrigação de propor mais o jogo. Então, nesse sentido, eu prefiro o Wendel. Já contra o Palmeiras, para marcar o Estevão, para ajudar na marcação do Estevão, eu prefiro o Enzo, que já fez isso muito bem no outro jogo, mas nesse jogo contra o Novo Horizontino, eu optaria pelo Wendel, que é um jogador que tem uma técnica muito apurada, compõe também o meio de campo taticamente com muita inteligência, e essa é uma das funções, já falei várias vezes aqui, e essa é uma das funções dos alas na formação com 3 zagueiros, que é ocupar também a faixa central, a faixa de meia do time, ser um dos terceiros atacantes quando a bola está do outro lado, e isso faltou muito para o São Paulo. No primeiro tempo, a primeira chance de gol é muito mais numa falha defensiva do Novo Horizontino, que foi aquela que o Alisson saiu cara a cara com o goleiro ali, aí o goleiro abafou ele deu um toquezinho para trás para o Calera e o zagueiro conseguiu tirar, e não falo que foi um erro do Alisson, eu achei que ele fez o certo, é que a execução não foi a esperada. Só que tem um detalhe, Arnaldo, não sei se vocês concordam comigo, o São Paulo entra para esse jogo já pressionado. Ele inicia o jogo pressionado em função dos outros 3 já estarem classificados e de uma forma até razoavelmente tranquila. Os 3 se classificaram de uma forma tranquila. Portanto, o São Paulo já entra em campo meio que pressionado. Mas acho que poderia ter feito mais. Quando você joga nessa formação contra um time que é muito intenso, muito compacto e muito intenso, muito forte na marcação, você tem que trocar a bola em altíssima velocidade e ter deslocamentos, quebra de linha sem a bola. Porque senão fica fácil para o sistema defensivo, numa linha de 5 lá atrás, fazer o balanço defensivo. Me entende, Arnaldo? Se você ficar tocando a bola lateralmente e devagar, é muito fácil esse balanço defensivo. Então, uma virada de jogo que pega o ala do lado contrário no 1 para 1, aí naturalmente tem a quebra de marcação, a quebra de linha deles. Um vai ter que sair da sua posição para fazer uma cobertura. Então, acho que faltou um pouco disso para o São Paulo, principalmente no primeiro tempo. No segundo, aumenta demais a dinâmica do jogo, aumenta demais essa intensidade, as movimentações. Por exemplo, o Oscar, ele foi sair ali do canto esquerdo do campo, da ponta esquerda, da ala esquerda, com mais de 30 minutos do primeiro tempo.
E não, ele é um jogador que, principalmente nessa formação, ele tem que ir lá para o meio do campo, ele tem que se aproximar do Lucas, para criar espaços para o Lucas se movimentar, para ele fazer o facão nos espaços em velocidade, que é a característica dele, ele pegar a bola e carregar em velocidade. E no segundo tempo, nesse sentido, melhorou muito. Quando o São Paulo faz o gol aos 15 minutos, aí eu já não esperava mais que o Luciano fosse entrar. Se o São Paulo não fizesse o gol até os 20, acredito que o Luciano fosse entrar ali rápido. E daí, quando o São Paulo faz o gol, muda um pouco a característica do jogo. Aí ia ficar um jogo, naturalmente, de mais transição para o São Paulo. Aí que se mantém o Lucas, coloca o Ferreirinha depois, troca o Caleri pelo André. Então, achei completamente natural. O que não seria uma loucura, uma mudança para esse jogo contra o Palmeiras. Acho que a gente vai falar mais à frente, né? Mas acho que não seria uma loucura, uma mudança para esse jogo contra o Palmeiras. Pois é, já tem até perguntas sobre isso, sobre o jogo com o Palmeiras. Nós já vamos tocar no ponto. Aproveitando, pedindo para vocês continuarem mandando suas perguntas aqui, a audiência vai muito bem. A minha impressão, né, de quem estava na arquibancada é aquilo, o jogo com 3 zagueiros, ele muda um pouco até o conceito do torcedor. O torcedor passa a entender, e é curioso isso, eu tenho anos de arquibancada, mas é curioso como o espaço do jogo ele diminui, o combate aumenta, os duelos aumentam, e o torcedor passa a valorizar o arremesso lateral, o palmo do campo, o carrinho, a jogada, o tiro de meta, a bola, a vibração do torcedor no desarme do Enzo antes do gol, ela é proporcional àquela expectativa quando o passe do Oscar vai chegar ao Lucas. Se é que vocês me entendem, o desarme tem tanto valor nesse tipo de jogo e o torcedor entende o tipo de jogo e passa uma segurança diferente, de fato. É claro, acho que como vocês analisaram, tudo ainda é muito cru, porque o sistema é recente e a escalação do jogo no Novo Horizontino foi inédita, né? Eu estava até comentando com meu irmão, você já viu o São Paulo jogar com uma linha de 5, e foi uma linha de 5, como o Wilson falou, mais do que uma linha de 3, né? E talvez se perpetue contra o Palmeiras, com 5 jogadores estrangeiros. São Paulo tinha o Cédric, estrangeiro, Ferrarese, estrangeiro, Arboleda, estrangeiro, Alan Franco, estrangeiro, Enzo, estrangeiro, sendo que os 2 laterais chegaram esse ano. É tipo aquela torre de Babel. E a sincronia entre os 3 no meio também é a primeira vez que o Alisson volta a jogar de primeiro e o Marcos Antônio repete com o Oscar. Eu acho que a única coisa ali mais conhecida seria Lucas e Caleri, mas mesmo assim é tudo muito novo ainda. Ô, Arnaldo, né? e é legal que assim a gente sai de uma temporada duvidosa do Paulista para um sistema quase que impenetrável defensivamente. O que potencializa a Arboleda, Alan Franco, o próprio Ferrarese que estava sendo lateral, tipo, parece que eles foram feitos para esse esquema, Cisa. Pois é, e eu acho, né, o que a gente vinha falando, acho que desde o ano passado, é que nesse elenco, que esse ano teve uma redução grande, ao mesmo tempo 4 jogadores novos com capacidade de titular, né? Os 2 laterais, o Oscar sem dúvida, e o outro lateral esquerdo, mas assim, a redução do elenco, o setor mais forte do São Paulo, se você pegar a planilha de jogadores, continua sendo a zaga. São 5 zagueiros de bom nível. Né? São 5 que podem até ser utilizados de forma diferente. Eu vi até você. E é isso, eu acho que no jogo contra o Horizontino, talvez fosse o melhor o Sabino, porque era canhoto, o Wendel, porque ataca mais do que o Enzo. Então, mas aí contra o Palmeiras é outro adversário, outro campo, outra situação. Ele pensou na bola aérea, eu acho, Arnaldo. Ele pensou na bola aérea. O Horizontino é muito forte. Né? E eles ganharam 2. No primeiro tempo, eles conseguiram cabecear 2 dentro da área de São Paulo em bola parada. Mesmo com o Ferrarese lá, aumentando a estatura, conseguiram finalizar 2 ainda em bola parada. Exato. Vamos já passar para o Palmeiras. O jogo do Palmeiras com esse mesmo árbitro, o São Paulo foi com um sistema de 3 zagueiros, mas daquela vez jogou o Juan Tressoldi, ele jogou bem, e até se machucou depois, e o trio de ataque era Luciano, Caleri e André Silva. Eram os 3 centroavantes com o Oscar e Lucas no banco. E na parte defensiva funcionou, né?
Agora, Wilson, tem até uma pergunta aqui, para a gente entrar já na projeção do Palmeiras, que diz respeito com Roque e Estevão. Muda alguma coisa para o jogo do Palmeiras, né? O São Paulo deveria mudar alguma coisa para o jogo do Palmeiras, não só por Vitor Roque talvez estreie, mas por Estevão, mas pelas circunstâncias, pelo gramado sintético. E vou além, acrescento uma coisa na pergunta do companheiro aqui. Para o Abel, o São Paulo e o seu esquema com 3 zagueiros não é mais surpresa, certo? O Abel já deve esperar o São Paulo dessa forma, que, aliás, enfrentou também o Abel ano passado, com o Zubeldia, mesmo com linha de 3, lá atrás daquela derrota por 2-1 no finalzinho. Arnaldo, eu até comentei isso e concordo com você. Para o jogo passado, eu preferiria Sabino e o Wendel. Para esse jogo, eu já prefiro Alan e Enzo. E, cara, eu acho que a gente tem que respeitar Vitor e Estevão, tem, mas é muito propício a nós esse jogo. Eu acho que o São Paulo tem que fazer com o Palmeiras o que o Novo Horizontino fez com o São Paulo. Se a gente trazer em miúdos, o sintético é ruim? Mas é ruim para os dois. O sintético é rápido? Mas é rápido para os dois. Logo, se a gente propor para o Palmeiras o que o Novo Horizontino propôs para o São Paulo, o Novo Horizontino não deu espaço. Quando tinha dúvida se ia ganhar ou não, falta. Parava a jogada, passava. Se o São Paulo trouxer isso a campo, e normalmente quando o Palmeiras traz, ele entra na parte competitiva 200%, para as jogadas, compete, todo mundo junto, cara, o Vitor Roque é um baita jogador, mas eu acho que ele não vai arrumar nada com os 3 ali atrás, independente de quem ele escolher, tá? Juan, Arboleda, Alan, Sabino, eles estão bem. O Enzo tem um poder de superação absurdo, ele vai vender talvez um dos piores confrontos para o Estevão, que é hoje o melhor jogador no Brasil, na minha opinião. Tem que tem que respeitar o Estevão, porque é um baita jogador, mas diminui o espaço. Traz tempo ruim para ele, o que o sintético proporciona. O Estevão é rápido, ele conduz a bola em velocidade. O sintético não te dá essa liberdade. Se você coloca o Estevão em xeque, mais um pouco mais à frente, você tem 2 coberturas, a do volante e a do zagueiro. Ele vai ter que conduzir a bola em velocidade, ele vai ter que assumir o risco. E ele assume, porque ele gosta do embate individual. Então, traz ele para o nosso jogo, deixa as coisas mais difíceis para ele. E diferente do último jogo, que a gente tinha André e Luciano e Caleri, a gente tinha muito empenho e muito poder de fogo. Só que a gente tinha, acho que, menos velocidade e um pouco menos de cadência na técnica. O Palmeiras vai jogar, logo eles vão abrir espaço para Lucas e Oscar. E a gente vai ter um pouco mais de cadência. Obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo Futebol Clube. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso tricolor. Comente o que você achou, compartilhe com outros torcedores e até o próximo vídeo. Forte abraço!